Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de saúde. Olha só, com o avanço do número de casos de coronavírus provocado pela circulação da variante BQ.1, o Ministério da Saúde recomenda a volta do uso das máscaras. Na semana entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes causadas pelo coronavírus. Com isso, a média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários, representando um aumento de 120% em relação à semana anterior, que teve 3.834 casos. Já a média móvel de óbitos teve um aumento de 28%. Foi de 46 mortes para 36. Com esse novo cenário, a recomendação para a volta do uso de máscaras é para, principalmente, pessoas com fatores de risco, como imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades. Assim como para quem teve contato com infectados e indivíduos que estejam em situação de maior risco de contaminação, como em locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e serviços de saúde. E como mais de 69 milhões de brasileiros deixaram de receber a primeira dose de reforço das vacinas contra a Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo à população em uma publicação nas redes sociais e pediu pela adesão aos reforços contra a doença. Vale lembrar que no Brasil são aplicadas as vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac contra a Covid-19. O esquema vacinal primário é de 2 doses para a maior parte dos imunizantes e a aplicação de doses de reforço tem como base a recomendação do Ministério da Saúde, considerando aspectos como idade e condição de saúde. A proteção contra a Covid-19 conferida pelas vacinas tende a diminuir com o passar do tempo. Por isso, doses de reforço são necessárias para recompor a imunidade contra a doença e reduzir os riscos de agravamento e de morte pela infecção. Olha, e ainda sobre esse assunto, a cidade de São Paulo vai vacinar crianças de 6 meses a 3 anos com comorbidades a partir desta quinta-feira. Eu mudo de assunto agora para falar de educação. Quase 2,5 milhões de estudantes realizaram a prova do Enem no domingo. Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio neste domingo. O número corresponde a 73,3% dos cerca de 3.400.000 inscritos nas duas versões, impressa e digital. Os participantes realizaram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Também foi dia da redação com o tema Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. O exame vai continuar no próximo domingo, dia 20 de novembro, quando vai ser a vez de resolver itens de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Enem é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do SISU e do ProUni, ambas ações do Ministério da Educação. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O INEP deve divulgar os gabaritos oficiais até o dia 23 deste mês, conforme previsto em edital. Eu falo agora de notícias internacionais. O ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recebeu oficialmente o mandato para governar o país. Ao lado de aliados de extrema-direita, ele liderou as eleições legislativas em Israel e há alguns dias a maioria dos deputados eleitos em 1º de novembro recomendou ao presidente Isaac Herzog que concedesse a Netanyahu o mandato para formar um gabinete. O público eleitor confiou inequivocamente em mim e no meu partido Likud, bem como nos partidos aliados. Mas quero dizer, pretendo ser o primeiro-ministro de todos, daqueles que me elegeram e daqueles que não me elegeram.
Não é apenas uma frase que é exigida em tais eventos. Ela reflete o que eu acredito no fundo da minha alma e guia minhas ações. Esta é a minha responsabilidade como primeiro-ministro de Israel. O líder do partido de direita Likud tem 28 dias para formar seu gabinete, mas pode receber mais 14 se necessário. Netanyahu está sendo processado por corrupção em uma série de casos e seu julgamento está em andamento. O presidente disse para não se esquecer nem minimizar as acusações rejeitadas pelo antigo premier e lembrou que a Suprema Corte já havia autorizado um deputado acusado a formar um governo. E ainda falando de notícias internacionais, em Madrid, a capital da Espanha, milhares de manifestantes foram às ruas neste domingo. E eles pediram melhores condições para a saúde pública no país. A mobilização foi uma das maiores na capital espanhola nos últimos anos. Sob o lema Madrid se manifesta em apoio à saúde pública e contra os planos de destruir os serviços de atenção primária, pessoas saíram de 4 pontos diferentes rumo à sede da prefeitura na emblemática Plaza Cibeles. Um porta-voz do governo regional conservador estimou em 200 mil o número de manifestantes e os organizadores do ato em cerca de 650 mil. A marcha foi convocada por sindicatos e diferentes coletivos sociais contra a política sanitária do governo regional de Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular. O manifesto do protesto alega que as pessoas não estão defendendo apenas o direito à saúde pública, mas também o direito a uma sociedade mais justa e democrática. O ato chega antes da greve anunciada para 21 de novembro por 5 mil médicos, especialmente pediatras, que protestam contra o excesso de trabalho, a interminável lista de consultas médicas e o tempo insuficiente com seus pacientes. E eu falo de futebol agora. A seleção brasileira começa hoje na Itália a preparação para a Copa do Catar. O local escolhido para iniciar os trabalhos foi o Centro de Treinamento da Juventus, em Turim. Depois de cerca de 11 horas de voo, a delegação brasileira, que deixou o Rio de Janeiro na noite de sábado, chegou a Turim, na Itália. Fizeram parte da primeira leva o técnico Tite e os atletas Everton Ribeiro e Pedro, que atuam no futebol brasileiro. Eles foram recepcionados por um pequeno grupo de torcedores que estava no local. Além deles, estavam no voo o restante da comissão técnica e o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, que chefiará a delegação. Os 23 jogadores que atuam no futebol europeu chegarão nesta segunda-feira até o meio-dia. São 3 voos fretados para os atletas. A parte da tarde já será de atividade, a primeira no CT da Juventus. O centro de treinamento do clube italiano vai hospedar a seleção brasileira, que ficará em um hotel dentro do complexo. A delegação tem 105 dos 138 quartos reservados. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas a Daniele Parisi volta com mais notícias para você. O final, eu falei Daniele, é Daniela Parisi. Tudo bem. Tá. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 11 horas a Daniela Parisi volta com mais notícias para você. Até mais!